Prazer imenso. Opa. Eu ia ficar ajudar, mas o pessoal ali vai ficar. Vamos ver como é que está fora de ponto. Bom, então meu nome é Tomar, é um prazer imenso. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, tenhamos uma jornada muito bonita. E quando se falou de reforma íntima, como eu fui citado nominalmente, aí eu preciso esclarecer. Então, mesmo muito tempo, às vezes eu dou algumas aulas, faço algumas preleções, e sempre eu tenho comigo o seguinte: quando eu falo alguma coisa para o outro, eu estou falando para mim também. Se eu jogo uma sementinha do Evangelho para fora, eu jogo duas para dentro. É assim a vida. Reforma íntima é vida. Não é? Diz Divaldo Franco, de repente uma encarnação você apara uma arestazinha, na outra você vai parar outra aresta. E assim nós vamos embora, diferente. O progresso moral, ele não se está somando o progresso que eu alcancei com o que o outro alcançou. Aquilo que eu alcancei, meu. Aquilo que você alcançou, isso aí. Nós não podemos dizer, eu caminhei até aqui moralmente e daqui para frente é você. Não. Não é assim que funciona. O progresso material, sim, é uma somatória. Alguém trouxe a ciência até aqui e o outro pegou e vai em frente. Mas vamos lá, né? Eu acho que eu vou ficar aqui. Melhorou? Melhorou. Assunto de hoje: as manifestações dos espíritos no mundo, das antigas tradições espirituais ao espiritismo. Então veja que o nosso curso ele vai ser recheado. Um pouco de estudo, um pouco de vivência. Então até agora falamos bastante de vivência, foi bacana. E agora nós vamos falar um pouco de estudo, de conhecimento. Bom, o que vocês estão vendo? Um peixinho vermelho? Um peixinho vermelho muito simpático. Emmanuel, no prefácio do livro Libertação de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, ele compara a missão de André Luiz como a do peixinho vermelho. Aí ele contou a história do peixinho vermelho, dizendo que havia no Egito antigo um grande lago revestido por azulinhos da azul turquesa, que naquele lago tinha pedras e locas e sombras, e havia uma comunidade de peixe que vivia naquele lago. A grande maioria deles eram peixes enormes, pachorrentos, que viviam de comer larvas e dormir em lugares muito tranquilos. Ali vivia um peixinho vermelho meio solitário. Ele não conseguia interagir muito com os outros peixes, e muito provavelmente ele era pequeno, porque sobrava poucas larvas para ele. Ele queria se movimentar, fazer, estudar, mas não tinha uma conexão com os outros peixes, estavam preocupados em comer as larvas e dormir. Ele resolveu agir sozinho, foi fazer um levantamento de tudo quanto havia ali, azulejos. Ele percebeu, muito surpreso, que aquele lago era alimentado por um filete minúsculo de água. Eu falei, isso é um perigo. E se isso seca? Depois percebeu que a água escoava por uma saída muito estreita, uma grade. E ele chegou na grade. O que aconteceu com ele? A curiosidade. Você chegou ali, olhou a grade e diz: o que pergunta-se? O que tem depois da grade? Aí vem a curiosidade saudável. Ele fez um esforço enorme, perdeu umas escamas, atravessou a grade, saiu no riacho, depois foi para o rio e foi deparando com uma realidade extraordinária, coisas que ele jamais percebia: barcos, pessoas, peixes, animais.
árvores, florestas, e ele foi nadando em direção ao oceano, e lá se instalou no oceano junto com outras comunidades que pensavam como ele. E lá instalado ocorreu-lhe a seguinte questão: é aqui que os peixes estão seguros, no infinito oceano. E ele pensou no quê? Nos seus conterrâneos que viviam naquele pequeno lago. Ele diz: eu acho que eu devo voltar e avisá-los que o universo não é aquele lago, porque todo mundo achava que aquele ali era o centro do universo, porque a vida de todo mundo era dentro daquele lago. Então ele avisou todo mundo que ele ia fazer uma jornada missionária de chegar, voltar ao lago e avisar a todo mundo que lá eles corriam perigo e que um universo maravilhoso, bonito, havia um mundo extraordinário fora. Foi o que ele fez, ele retornou. E lá chegando ele disse: cheguei, gente. Ninguém notou que ele tinha saído, que tinha chegado. Ele quis se explicar e falar e ninguém ouviu. Convocou uma reunião e todo mundo disse que ele estava louco. Como vida fora do nosso lago? Aí foram até o escoador da água e disseram: como é que nós vamos atravessar aqui se não cabe numa barbatana? Ele disse: emagrecer um pouquinho, fazer um regime para conseguir atravessar. Eles disseram: louco, cumprido a obrigação dele, o que ele fez? Falou tchau e foi embora. Aí diz que depois aconteceu uma tragédia, veio uma seca terrível, o lago secou e todos os peixes pereceram. Bom, então, qual é a analogia que Emmanuel encontrou para o trabalho de André Luiz? Não sei se vocês já leram o livro Nosso Lar, alguém já leu? Ou assistiu o filme Nosso Lar, que fala do André Luiz no mundo espiritual, ele descobrindo o mundo espiritual. E depois da descoberta do mundo espiritual, ele veio através do Chico Xavier transmitir inúmeros livros, inclusive, se não verde, né? Mas livros de instrução sobre o mundo espiritual. O primeiro deles é o livro Nosso Lar. Então, vamos lá. Quem fez a travessia volta para anunciar que além dessa vida existe outra vida. Então aí nós temos as nossas psicografias, aí nós temos os nossos médiuns, que captam as informações dos nossos amigos, entes queridos do mundo espiritual, que às vezes trazem uma mensagem para nós, ou os mentores espirituais que trazem uma mensagem de conforto para todos nós, né? Então eles vêm anunciar que existe outra vida. A travessia, porém, pede aprimoramento individual. Nós seremos lá aquilo que nós fomos aqui. Felizes aqui, felizes lá, infelizes aqui, provavelmente infelizes lá. A vida no mundo espiritual será a consequência da nossa vida física. Os indiferentes, ao ouvir as notícias, sorriem e passam. Olha como aqueles peixes, diz: impossível, a vida aqui na Terra. A gente nasce aqui, morre aqui, vamos aproveitar ao máximo. São os hedonistas, né? Aqueles que desenvolvem a vida do prazer pelo prazer, né? Outros se perguntam: não será melhor conhecer o que há além dessa vida? Talvez seja o nosso caso. Temos algum interesse em conhecer o que existe além dessa vida? Sim ou não? Sim. Sim. Esse curso básico visa esclarecer sobre o Espiritismo e o que ele ensina. Stephen Hawking, renomado físico inglês, faleceu em 2018, né? Ele falou uma frase que eu achei tão bonita, porque ele é um cientista. Foi um cientista, um físico, né? E ele diz: lembre-se de olhar para as estrelas e não para seus pés. Não é? Então é uma simbologia bonita. Às vezes a gente está por aí, chega na segunda-feira e amanhece o dia olhando para os pés. E na terça-feira olhando para os pés. Uma simbologia olhando a nossa vida. A vida diária, a vida material, a vida profissional, os problemas e tal. Nos esquecemos de olhar pelas estrelas e elas falam. É preciso caminhar mais
olhar pelas estrelas. Aí ele disse, o futuro é um mistério, mas a sobrevivência dos seres humanos envolve a exploração do espaço. Então, não acreditando no mundo espiritual, hoje certamente ele acredita, né? Desencarnou, chegou lá, foi, tudo bem, estamos de cá. Então ele acreditava que tinha que fazer uma nave, explorar outros planetas habitáveis para a humanidade ter uma alternativa. Quando o planeta Terra estiver sem condições de vida, porque ele acredita que isso não é se, mas quando vai acontecer, então a gente teria a opção de pegar uma nave e estabelecer em outro planeta. Aí você começa a fazer algumas contas, fala assim, mas os lugares mais perto, se vai convencionalmente, se você pega uma nave, você levaria muitos anos, décadas, às vezes séculos. Às vezes tem galáxias que levaria 2 milhões de anos luz para chegar lá. A luz chegaria aqui, muito longe. São as distâncias astronômicas. Então vamos pensar que a questão que ele levantou é real, sim, é real, mas para o espírito certamente existem formas mais rápidas de se locomover entre as diversas moradas do Pai, né? Filosoficamente, em todos os tempos, que a ciência, com todos os avanços que nos trouxeram até aqui confortos extraordinários, mas em matéria de espiritualidade, a ciência tem respostas muito pobres para questões que filosoficamente nós nos perguntamos todos os dias: quem sou? Quem sou? Quem eu era antes de nascer? Aí as tradições espirituais dizem: quem eu era antes de nascer? Que hoje eu sou herdeiro de mim mesmo. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Se nós vivemos outras vezes, e por vezes eu vejo pessoas preocupadas dizendo o seguinte: eu gostaria de deixar o mundo melhor para os meus o que as pessoas falam? Filhos, netos, bisnetos. Também para você mesmo, porque você volta. Então o que você fez em algum tempo, de repente você mesmo voltará aqui e você vai se beneficiar daquilo que você fez. Ai, que bonito. Então, quem eu era antes de nascer? Eu era um espírito imortal que vivia outras encarnações. E quem sou eu? Eu sou Cleomar ou estou Cleomar? Eu estou Cleomar nessa encarnação. Já estive Pedro, já estive Lucas, já estive Maria, já estive João. Hoje eu estou Cleomar. Sou quem então? Sou um espírito mortal, filho de Deus, criado milhões e milhões de anos, e venho promovendo a minha evolução ao longo dos tempos. Qual é o motivo de eu estar aqui? Me ajuda. Qual é o motivo de eu estar aqui? Evolução. Evoluir. Aprender. Ensinar. Cooperar. Resgatar. Resgatar também. Opa, resgatar. A misericórdia divina é tão boa que permite que resgate, mas construindo. Sabe essa coisa de eu vim aqui na terra para sofrer bobagem? Você vê aqui, vai passar por algumas tribulações bem danadinhas, mas se você tiver uma força enorme, você vai superar. E vai ser feliz tanto quanto seja possível ser construir a felicidade aqui na terra. A vida na terra não é elevador que a criança fica apertando um botãozinho e fica subindo e descendo. Não é só isso não. Reencarnou, desencarnou, reencarnou, desencarnou, reencarnou, desencarnou. Não, você reencarna cumprindo uma missão na terra. Não é lugar também para passar férias. Vai ter Júpiter, Saturno, que é bem melhorzinho para passar férias. A Terra é um planeta ainda de expiação e provas.
estamos aqui para avançar, né? Para nos iluminar, para evoluir, para aprender. E o que acontece depois da morte? O que acontece? Acaba todo gravado, tem que ficar pela beira da praia, tirando o espelho. Será? Talvez, quem sabe, como não? Continuar aprendendo. Continuar na outra geração, continuar aprendendo, avançando. Quem sabe lá na frente uma outra encarnação, e assim vamos. Então as questões filosóficas que a religião explica, começou lá atrás com Jesus, essas explicações, e o Espiritismo procura detalhar, esclarecer bem a questão. Vamos falar de revelações divinas? Vamos. Nós consideramos aqui no mundo ocidental, em termos de religião cristã e valores da civilização judaica, porque a nossa, vamos dizer, a nossa herança cultural vem do judaísmo, vem de Roma, vem da Grécia. Né? Então vamos falar de judaísmo, né? Então a primeira revelação divina foi com quem? Quem cidadão aqui? Moisés. Que contribuição ele trouxe, para ser bem resumido? 10 mandamentos. 10 mandamentos. Algum deles, alguém quer falar quais? Não matarás. O resumo é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, mas não está dentro das tábuas da lei. Alguém falou, não matarás? O que mais? Não roubarás. Não deseja a mulher do próximo. Como a gente está moderninha, a gente fala, a próxima não deseja a próxima do próximo, né? Para a mulher também vale. Antigamente é só o homem que não podia desejar a mulher do próximo. Não, amar a Deus é um resumo. É um resumo. Tá, então, não matar, não roubar. Tem coisa mais avançada do que isso hoje? Passado 3.200 anos, em termos de valor moral. Continua valendo. Não matar, não roubar, não dizer falso testemunho, desejar as coisas do próximo, etc. Honrar pai e mãe. Tudo está valendo, tá? 3.200 anos. Olha que beleza. Mas são valores civilizatórios que vieram para ficar. Não apareceu nada melhor. Moisés legou os 10 mandamentos, aprendemos a lei da justiça. Então Deus é justiça. Segunda revelação divina, com quem? Jesus disse. Jesus trouxe o quê? O Evangelho. O Espiritismo adota o Evangelho? Sim, adota o Evangelho. Aprendemos a lei do amor. Quando Jesus falou isso, foi uma revolução. Amor. A humanidade estava na barbárie ainda. Os romanos dominavam a Palestina, que eram ódios, recrudescia o ódio entre os judeus contra os romanos, dominadores, e Jesus veio falar da lei do amor. Olha, a terceira revelação, nós acreditamos que seja, não de Allan Kardec, através da revelação dos espíritos superiores pela mediunidade. Aí vem, o Espiritismo revela o mundo espiritual, a origem e a natureza dos seres que o habitam. Ensinou que Deus nos faz livres, porém o quê? O que quer dizer isso? Faz se você quiser, mas você responde pelo que você faz. Bom, simples. Por ter uma ideia, então, grandes reveladores, eu vou passar rapidinho aqui, só para a gente ver quanto a misericórdia divina é grande. Ele mandou para cada povo, cada civilização que floresceu, missionários que conduziram, né? Que trouxeram, que revelaram. Por exemplo, Confúcio, 550 anos antes de Cristo. Né? Olha o que ele falou: não faça aos outros o que você não quer que seja feito. Né? É uma regra de ouro. Jesus ensinou dizendo: faça aos outros o que você quer que seja feito a você. Aí é de forma negativa. Na época de Confúcio, já valia dizer o seguinte: eu não faço aos outros
que você não quer que faça para você. Jesus disse, não, independente do outro fazer, faça aos outros o que você gostaria que os outros fizessem. Uau! Independente do outro fazer. Buda, olha, aboliu o egoísmo e o desejo. Falou, os males estão no egoísmo. É verdade, o Espiritismo ele fala do egoísmo. E os desejos descontrolados levam o homem a se perder. Sócrates, olha o que ele falou, o saber gera virtude. Nós temos assim, uma pequena síntese. Sócrates na Grécia. Moisés, Deus é justiça. Jesus revolucionou dizendo, Deus é Pai. Para os judeus, Deus era o Senhor. Para Jesus, não, Deus é Pai. Faça aos outros o que quer que faça a você. E o Espiritismo, o que ensina? Moralmente, Deus é liberdade com responsabilidade e o quê? Fora da realidade não há salvação. Não é dogma. Allan Kardec estudou para vocês dizendo, é a caridade que salva. Não adianta se querer se salvar dessa ou daquela maneira, é pela caridade. E o que é caridade? Alguém pode me dizer o que é caridade? Caridade é você fazer para o próximo algo que ele precisa, né? Muito bem. Sem esperar nada em troca. Sem Isso. esperar nada em troca. Isso, desinteresse. Desinteresse próprio. Calçar o sapato do outro. Calçar um sapato. Pois é. Eu acho que a caridade é o sinônimo do amor. Caridade, na verdade, eu penso que tem que ser um sinônimo do amor. Do amor. Você faz com amor, você não está querendo nada em troca. Isso. Só amor. É que às vezes as pessoas dão coisas para os outros. Pode ser caridade? Pode. Pode ser solidariedade humana? Pode. Aí Allan Kardec perguntou para os espíritos o que era caridade mesmo. Os espíritos responderam: caridade é perdoar, é ser indulgente e fazer o bem. Complicou um pouquinho. Então, caridade é você ser indulgente, deixar barato, não ficar pegando o pé dos outros, não ficar querendo mudar os outros. E às vezes até ajudar o outro sem o outro perceber. Melhor ainda. Melhor ainda. E conter o ímpeto de dizer, eu fui eu que ajudei. Seria, por exemplo, uma coisa que eu já ouvi, em vez de você dar um peixe, você ensina a pescar? Essa aí é a verdadeira caridade, porque você tira a pessoa de precisar da caridade. É, porque receber é fácil, mas ensinar a pessoa. Isso, fazer, não precisa mais. Isso é boa. Às vezes eu tenho uma frase que diz assim: a verdadeira caridade é fazer com que a pessoa não mais precise dela. Isso fala mais da caridade material. Mas então o Espiritismo coloca: olha, é a caridade. Caridade material e caridade moral. Essa que eu falei, perdão, bondade e indulgência, é caridade moral. É materiais que a gente faz solidariedade, paga um sanduíche lá para a pessoa, ajudar aqui, ajudar ali, ajudar o cunhado que está apertado. É complicado, mas às vezes precisa de ajuda, e lá vamos nós. Ajudar a pessoa, uma instituição, dar uma cesta básica, isso aí são atos de amor também, de caridade humana, de solidariedade. Vamos lá. Interessante aqui. Vamos falar um pouco o seguinte. Então, foi o Espiritismo que inventou esse negócio de mediunidade? Senhor? Não, de jeito nenhum. Só o conhecimento. Desde os primórdios do mundo, tem essa questão, as pessoas começaram uma comunicação com a outra dimensão, as formas as mais diversas, desde o homem mais simples da caverna até o homem mais já civilizado, no caminho da civilização, humanização. Isso que é interessante. E nós trouxemos aqui uma sequência para a gente ver que onde que nós encontramos? Na Bíblia, Velho Testamento, cheio de fenômenos mediúnicos. Vamos lá. O patriarca Abraão viveu aproximadamente 4.000 anos. Abraão não é um personagem histórico, né? Mas é um personagem bíblico. Então ele teria vivido em Ur, e depois ele teria ouvido de Deus
Deus chamando ele, falou, olha, sai da casa do seu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar, que lá você vai fazer um grande povo. Ele foi, obedeceu. Só que ele chegou lá e tinha um deserto. Mas isso é já outra história. Se fosse eu falasse, obrigado meu Deus, eu volto para casa do meu pai, que era mais confortável, né? O que você faz diante do deserto? Você entender ali, e tinha os cananeus. Eu falei, nossa, tem gente aqui, eu tenho que se entender, negociar com os cananeus, é o que a gente faz a vida toda, né? Diante da escassez, a gente trabalha para ter abundância, para ter os recursos necessários à vida, e ter que negociar com as pessoas à nossa volta, né? É assim a vida nossa. Então, inspiração divina, ele falava com os anjos. Moisés viveu 3.300 anos, recebeu os 10 mandamentos. Aí diz que Moisés seria proibido, está aqui, ó, no livro da Bíblia, não se achará entre ti quem consulte os mortos. É uma tal de necromancia. Então, necromancia é essa vontade que a gente tem de perguntar nos mortos assim, e aí, vai rolar aquele namoro lá, tal? Vai dar certo? Ou se eu fizer isso, vou ganhar dinheiro? Não é? Sabe, querer olhar a sorte. Ah, então ele falou assim, não, vamos parar com isso, o que é isso? Essa história de ficar consultando os mortos sobre o futuro. Se nós não sabemos sobre o nosso futuro, os mortos sabem. Sabe não? O que vocês acham? Os espíritos encarnados sabem sobre o futuro? Os evoluídos sim. Ah, os evoluídos sim. Os outros não sabem também. Não sabem. Mas eu já ouvi falar que às vezes a gente não deve saber sobre o futuro, porque isso pode impedir de você passar por uma situação onde você precisa passar por aquela situação para evoluir, porque aquilo vai te ajudar lá na frente. Pois é, Mas a curiosidade humana é maior. então o futuro não é revelado para nós. Os espíritos inferiores não sabem o futuro, portanto, se eles revelarem, vão falar bobagem. E os superiores não revelam porque nós não podemos e não precisamos saber. E nem também o passado, né? Tem gente que escrafunchando o passado de outras vidas, né? Para quê? Se Deus deu um esquecimento, a gente começar de novo, né? Tá? Bom, então ficamos assim. Mas o próprio Moisés falou, oxalá que no povo do Senhor todos fossem profetas, que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então, profetizar, ser médium, bacana, para fazer o bem, para trabalhar no bem, vamos ser médiums, ok? Então, Moisés separou as coisas. Vamos lá. Olha, Maria de Nazaré, o anjo Gabriel. O que é isso? Divindade. Ela se surpreendeu com o anjo dizendo, eis que conceberá um filho que será grande e chamado Filho do Altíssimo. Jesus no deserto, a ação do obsessor. Tem essa passagem na Bíblia, que quando Jesus, antes de começar a tarefa pública, foi passar 40 dias no deserto jejuando. Então o que é jejuar? Você se alimenta precariamente ou não se alimenta, tem pouca água, está longe da família, um desconforto danado, físico, emocional e espiritual. Você está o quê? Fragilizado. Tudo bem? Então sim, o deserto. Você está fragilizado. Quando você está fragilizado, de repente você está vulnerável à ação dos espíritos obsessores. Então nós temos que tomar cuidado exatamente para não nos tornarmos pessoas vulneráveis à ação desses espíritos. Então isso eu vejo uma simbologia muito bonita nessa passagem da Bíblia, que Jesus estava lá no deserto e veio lá o obsessor conversar com ele. E aí, você está nada, tal? Pois é, está com fome, né? O senhor é filho de Deus, manda essas pedrinhas virar pão, né? Então, nem só de pão vive o homem, mas também da palavra do Senhor. E aí o obsessor fez mais algumas propostas para ele e desistiu. Ele não cabe na vida. Olha, cena do Monte Tabor. Jesus subiu no Monte Tabor e a aparição dos dois, Moisés e Elias. Eu não sei qual dos dois, né? Aí vocês escolhem. Jesus é no meio, né? Eu acho que esse é Moisés e esse é Elias. Tanto faz.
E aqui os discípulos que presenciaram, viram Pedro, João e Tiago. Eles falaram, nossa, o que é isso? Que bonito, que bom. Aí isso que Pedrão, né? Pedro, maravilhoso, Pedro, líder. Ele falou, Senhor, que bom aqui em cima, longe da bagunça lá embaixo, dos problemas. Que tal eu construí 3 tendas aqui em cima, uma para o Senhor, uma para Elise e para o Moisés, Jesus, vamos embora, Pedro, tem muito trabalho lá embaixo, rapaz. Às vezes nós também gostaríamos de ficar, né? Sabe assim, em contato com os espíritos superiores, uma outra dimensão, energias boas. Aí Jesus vem falar para nós, não, você vai evoluir com as pessoas bacanas, pessoas difíceis, com as situações estressantes. Vamos lá. Conversão de Paulo. Ato mediúnico. O Espiritismo surgiu em 1857, num período em que a humanidade tinha passado por as cruzadas, né? Guerras religiosas, as cruzadas que duraram do século XI ao século XIV para conquistar a Palestina contra os muçulmanos. Quantas pessoas morreram em nome da religião? O cristianismo era os cristãos contra os muçulmanos. Guerras. Santa Inquisição Católica, em que as pessoas eram julgadas por crimes religiosos, eram levadas na fogueira, se fosse o caso, pena máxima, morrer na fogueira. Pena católica, religiosa. Collins, um grande cientista que se tornou cristão, perguntaram para ele, mas por que tantas pessoas morreram em nome da religião? Ele falou assim, não, é que a água pura da religião tem que transitar pelas veias enferrujadas do ser humano. Então é isso que aconteceu. Não é de Deus isso, a guerra é humana. O Galileu, grande físico, astrônomo, e ele tinha uma tese que falava que a Terra girava em torno do Sol. E a Igreja Católica dizia que não. Então é geocentrismo, né? O centro é o Sol. Era a ideia do geocentrismo. Todos os planetas giravam em torno da Terra. Era uma tese de Ptolomeu grego, e a Igreja Católica adotou. Aí ele começou, na época da Inquisição, Galileu, com todo o respeito que ele tinha, dizer que era não, que era a Terra que girava em torno do Sol. Ele chamaria para conversar, os católicos. Fizeram uma fogueirinha ali, falei, como é que é esse negócio aí? Ele olhou para a fogueirinha, olhou, ele falou, a vida é boa, né? A vida é boa. Isso é uma tese que eu estou desenvolvendo. Ah, é só uma tese? É. Ah, então o senhor vai lá, mas para com essa tese. Aí ele sai feliz da vida, diz que ele voltou, olhou para trás e disse, ah, mas que gira, viu? Não é? Para quê, né? Para quê? Aí diz que uma vez chegou o Galileu, perguntava para ele, ele já tinha mais de 60 anos, morreu com 78 anos. Galileu, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Ah, deve ter uns 10 anos. Eu tiro sarro, como 10 anos, você já é um idoso e tal. Eu falei, não, uns 60 e tantos eu não tenho mais. Já se foram. Eu suponho que tenho só mais uns 10 pela frente. Então, quando perguntar a nossa idade, não é a idade que nós vivemos, é a idade que nós teremos. Eu, por exemplo, eu acho que tenho uns 10. Se muito. Esse Galileu, ele evitou a fogueira da Inquisição. Se fosse eu também, fazia tudo para evitar isso. Guerras religiosas, olha, de 1520 a 1648, protestantes e católicos se matando na Europa. O que é isso? O que é isso? Que barbárie! E aí veio o século das luzes, das revoluções, século XVIII, do renascimento, da conquista da ciência, da tecnologia, da literatura, das artes. Foi um despertar. Porque as pessoas passaram a ignorar. A igreja católica, digamos assim, ela fracassou. Porque a igreja católica procurava pregar que haveria o paraíso, né, o céu. E prometia o céu, mas criava o inferno na vida das pessoas.
Então as pessoas disseram, não, nós queremos um oficial aqui mesmo. Tudo bem? É assim. Então, olha, guerras religiosas na Europa. Então, o prestígio das religiões desmoronavam e o espiritismo surge no século XIX, época do avanço do ceticismo e da ciência materialista. Então, buscávamos a filosofia, a ciência, as artes, a literatura, o progresso material, a indústria, o capitalismo no mundo onde Deus já não era assim tão poderoso. O iluminismo foi um movimento cultural da intelectualidade europeia, século XVIII, visando transformar a sociedade pela razão. Por isso que o espiritismo trabalha muito o racionalismo, precisamos da fé raciocinada, não a fé cega. Isso já é interessante isso. A fé cega e a fé raciocinada. Vamos falar então dos fenômenos que eclodiram, rapidinho nós vamos mostrar isso. Eclodiram no século XX, né? 1848, aí eu brinco dizendo, lá o telefone tocou primeiro, nos Estados Unidos, na cidade de Ellisville. Havia uma família, os Fox que moravam nessa casinha, ó. E tinha uma fama essa casa aí, que ela tinha assombração lá. E ninguém queria alugar a casa. Aí estava lá uma plaquinha, aluga-se. Aí o pai desavisado foi lá, ué, o aluguel está barato. Eu vou alugar a casa. Alugou a casa, o casal morava com as filhas e começou o inferno lá dentro da casa, com barulho, pancada, batida de porta, coisas, uns fenômenos mediúnicos, parecia arranhadura, ou parecia que alguém mancando andava pela casa. Foi quando esses fenômenos se intensificaram em 1848, então os fenômenos mediúnicos através das garotas Margaret, de 14, e Kate, de 11 anos. Elas eram as médicas, chamavam médicas de efeito físico. Então, elas ofereciam o ectoplasma para que o espírito utilizasse e fizesse os barulhos dentro daquela casa. Aí um dia reuniu lá todo mundo e começou a conversar com aqueles barulhos, né? Vamos dizer assim. Aí começaram, é sim ou não? Uma pancada que se ouvia, sim. Duas pancadas, não. Com isso, descobriram um monte de coisa. Aí depois inventaram, botaram o ABC, né? Todas as letras do ABC. Aí falaram assim, olha, toda vez que a gente pronunciar a letra da frase, escuta uma pancada. Então, nós estamos A, B, C, D, pancada. Então, põe D. Imagina, levaram o dia inteiro para falar, bom dia, amigos, que Jesus nos abençoe. Mas insistiram e tiveram muitas revelações, descobriram que aqui se tratava de Charles Rosner, alguém que morreu naquela casa, que fora roubado e foi assassinado, né? E foi enterrado o corpo lá naquela casa. Aí durante muitos anos não acharam o corpo, ficou meio desmoralizada essa questão, só em 1900 e pouco que acharam, fizeram escavações e acharam o corpo do homem, que teria sido o Charles Rosner, que estava fazendo essas comunicações. Bom, interessante isso que chamou a atenção da mídia, não é? Para essas comunicações com o mundo espiritual. Isso nos Estados Unidos. Depois foi para a Europa, os fenômenos chamados das mesas girantes. Você ouviu falar? A mesa, eu acho que essa mesa aqui, mesinhas pequenas, né? Razoáveis, né? Uma mesona, aqui, essa aqui é boa, né? Eu nunca consegui levantar ela assim, com a força mediúnica, né? Só com a força do braço mesmo. Esses fenômenos naquela época tiveram uma utilidade e hoje não tem mais. Então não adiantou hoje querer provocar esse tipo de fenômeno com curiosidade, não tem mais utilidade. Né? Então, as mesas, os médicos colocavam as mãos sobre as mesas e elas subiam, bailavam, iam até o teto, voltavam, umas caíam, esborrachavam, o povo caía na risada, ria, achava engraçado. Aí pessoas começaram a estudar. Então falaram, mas peraí, isso aqui não é só um fenômeno, um acaso da energia oculta, etc. Tem alguma coisa inteligente nisso. E também começou a mesma coisa, comunicações através das pancadas, tipologia, a história lá. A é 1, B é 2, C é 3, imagina, até o Z 25. Depois recitava o alfabeto e ouvia-se uma pancada quando a letra era pronunciada. E assim ia, né?
A mesma demora. Só que começaram através desse processo, a dialogar. Por exemplo, muitas pessoas levavam as questões frívolas sobre dinheiro, trabalho, saúde e amor. Aquela velha história. Querendo saber coisas imediatas. Olha a sorte. Mas alguns, por exemplo, ganharam profundidade. O Victor Hugo fez a seguinte pergunta. Qual a função do homem na Terra? Aí escreveram isso aqui. Edeiora. Ed e ora. Em latim. Coma, caminho e ora. Interessante. Se alimentar, caminhar, fazer as coisas e orar. Aí, Eugênio Luz, um desafio com 12 palavras. Uma definição de infinito, onde veio? Abstração idealizada que vai além de tudo aquilo que os sentidos concebem. Uma definição de fé. Fé edifica aquilo que o sentimento revela e a razão explica. 12 palavras. Aí descobriram que não era um acaso, que tinha inteligência atrás daqueles fenômenos, né? Intensificaram os fenômenos mediúnicos, aí inventaram, olha isso aqui, já bem mais sofisticada, né? Tinha um ponteirão, os médicos colocavam lá os dedos e o ponteiro ia mostrando nas letras, e alguém só copiou nas letras. Então aí já se tornou um método mais rápido. Aí depois tinha uma prancheta, os médicos colocavam a mão, a prancheta tinha aqui uma canetinha e começavam a escrever. Aí depois alguém chegou e falou assim, pega uma cestinha, amarra a caneta na cestinha, bota a mão na borda da cestinha e começa a escrever. Pronto, começou a escrever a psicografia. Aí um dia eu acho que alguém chegou e falou, para com tudo isso, põe a mão na caneta e vamos lá, vamos escrever. Aí veio o Chico Xavier, escreveu mais de 400 livros. Então veja que coisa interessante, esses fenômenos, por que eles existiram? O que vocês acham? Por que surgiram em vários lugares? A mídia repercutiu isso? Isso teve alguma utilidade? Qual a utilidade? O que vocês acham? Isso. Da credibilidade. Credibilidade. Ele surgiu de forma generalizada em vários lugares e chamou a atenção do quê? Primeiro das populações que se divertiam com esses fenômenos, mas depois estudiosos vieram e começaram a pesquisar, estudar. O caso da Kardec, mas isso já na aula seguinte, que é muito interessante. Também tomou mais força, porque a Igreja Católica perdeu força em relação a isso, né? Ela não dominava tanto, né? Exato. Proibia como proibir. Era uma coisa mais. Não dava mais. Então, como eu falei, como o século anterior, o século XVIII, o século das luzes, a Igreja Católica perdeu aquele domínio que ela tinha sobre as consciências. Também começam a surgir outras religiões. Outras também. religiões, a liberdade, a ciência, tudo. Assim, esse é um tipo de comunicação que assim, transmite uma energia e a pessoa espera. Mas Informação. naquela época não existia nenhum tipo de corporação. Pois é, aí daí para frente que Assim, começaram os trabalhos. para uma pessoa fazer uma psicografia ou uma pessoa que incorpora. E certamente isso aí com a evolução foi trabalhando. Não se falava nisso. Ainda não havia, digamos, os métodos começaram, incrível, pelos sistemas mais Estava estabelecendo uma espécie de comunicação. comunicação e o aprendizado de como recepcionar essas informações. Uma iniciação. Hã? Como se fosse uma iniciação. Exato. Vamos começar por aqui para nós. Vou começar, vamos evoluindo, chegou na sexta, que era um sistema mais rápido, e depois chegou na O psicologia. perigo de ser acusado de bruxaria, né? O perigo de ser acusado de bruxaria. Não é? Pois é. Mas nessa época já tinha acabado também a Inquisição, então já não corria mais o risco. Bom, princípios fundamentais do Espiritismo. O que ensina o Espiritismo? Então, se você puder falar 3 coisas, o que ensina o Espiritismo? Princípios dele. Religião, ciência e filosofia. Isso aí, ele está dividido em parte religiosa, científica e filosófica. Tá. Mas princípios. O que ensina o Espiritismo? Está valendo a sua resposta. Encarnação. Encarnação. Mortalidade da alma. Imortalidade da alma.
Caridade. A vida moral. Perfeito. Aí, o que mais? Novas expiações. Lei de ação e reação. Lei de causa e efeito. Prova e expiação. Reforma. Hã? Reforma. Parte moral, evangelho. Então está valendo. Mundos habitados, há muitas moradas, ok. Vou mostrar aqui, rapidinho. Eu fiz uma pergunta, mas vou mostrar. Então, Deus é a causa primária de todas as coisas, o Espiritismo ensina. O que não é feito pelo homem é feito por Deus. Conhece Deus pela sua obra. Jesus Cristo, modelo para a humanidade, trouxe um roteiro de valores morais. Onde está esse roteiro? O Evangelho. O Novo Testamento. A existência do Espírito e sua sobrevivência após a morte, após o desencarne. É uma revelação espírita. A comunicabilidade e relacionamento entre os espíritos encarnados e desencarnados. A lei de causa e efeito. Você é o criador do seu próprio destino. Olha que bonito. Não há efeito sem causa. Não há efeito sem causa. Lei de causa e efeito. Lei de ação e reação. A lei de Isaac Newton, né? Uma lei científica. Pluralidade dos mundos habitados. Sim, há muitas moradas na casa do Pai, como Jesus ensina. E finalmente, a lei da evolução. O espírito evolui, pelo que nós conhecemos até hoje, através da encarnação. E aí nós já perguntamos lá atrás, encarnamos para quê? E já respondemos. Encarnamos para quê? Eu citei aqui, e vou terminar com essa citação do Francis Collins. Francis Collins foi um notável cientista que ajudou a desvendar o genoma humano. E ele mapeou a questão do DNA humano, está permitindo a descoberta de muitas doenças. E de forma muito rara, ele é um cientista renomado e religioso. Ele é católico. Muito raro no meio cientista. São via de regras materialistas. Ele disse quando eu era jovem, era muito conveniente dizer, sou ateu. Sou materialista, era bonito. Achar que a vida se resumia numa simples equação de física, química e matemática. Mas aí quando no curso de medicina que ele estava estagiando nos hospitais, ele começou a descobrir quantas pessoas em estado de doenças terríveis e que faziam enfrentamento das doenças graças à fé. Ele se surpreendeu, porque esse fator fé ajudava as pessoas no processo de enfrentamento da doença e da recuperação. Aí surgiu uma mulher dessas que enfrentava uma grave doença e tinha fé, perguntou para ele, o senhor, no que acredita? E ele, como jovem, disse ele, deu uma resposta insolente. Em nada, ele disse, não acreditava em nada. Ele disse, como eu fui insolente? Ignorar a força da religião dentre os primórdios da humanidade, que tem trazido a humanidade até os dias de hoje, ajudado na sua evolução. Que a ciência cumpre um papel extraordinário de fazer avançar a sociedade e progredir. Mas em matéria de religião, a ciência deve silenciar para que nós possamos descobrir as questões de espiritualidade. Olha que bonito ele disse. E aí Divaldo Franco diz assim, bem, a vida na Terra, ela dura muito pouco, é como um bloco de gelo, o sol vai derreter.
Aí as construções humanas todas se vão, tudo fica. O que levamos conosco? Levamos a nossa bagagem de experiência de vida. Então hoje nós somos aquilo que nós fizemos de nós ontem. O que eu sou hoje? O que eu fiz de mim ontem? Hoje eu vivo aquilo que eu fiz. Aí surge uma questão muito bonita, que é essa que eu gostaria que nós pensássemos hoje. O amanhã está por fazer. O amanhã está por fazer. Então, se hoje eu sou o que eu fiz de mim ontem, hoje eu posso escolher o que eu quero ser amanhã. Essa é a mensagem que eu gostaria que nós refletíssemos sobre ela. Podemos escolher hoje o que queremos para nós no dia de amanhã. Sempre podemos fazer isso. Até hoje eu fiz assim, mas de hoje para frente eu posso escolher fazer de outra forma. E aí nós somos livres das nossas escolhas. Eu faço votos, desejo muito que vocês, que nós captemos essas mensagens de Jesus, o Evangelho e a revelação dos Espíritos para colocar a favor da nossa vida. A favor da nossa vida. Isso que importa. Não é para a gente nos rotular, eu sou espírita. Não. É para nós vivermos realmente uma nova era, um mundo de transformação. Se nós vivemos uma época conturbada, e os tempos sempre foram conturbados, os jornais sempre disseram que o mundo estava em crise. Eu já estou um pouquinho mais velho, idoso. Lá atrás os jornais diziam que estava em crise. Hoje é crise também. Que crise é? Às vezes a crise não é a crise nossa. Não. Deixemos as pessoas falarem da crise e vamos falar da vida boa que podemos construir para nós. Paz e luz. Perseveremos nesse caminho de amor e de paz.